O Nivus já é um velho conhecido aqui no canal. A gente já tem duas avaliações da versão Highline em anos anteriores, inclusive uma da Comfortline também. Mas hoje a gente está com o Nivus Highline 2024 para o nosso teste exclusivo de estrada, onde a gente conta um pouquinho de como esse carro se comportou de acordo com 5 critérios: consumo, conforto, espaço, desempenho e segurança. E no final a gente dá uma nota média. A gente já tem vídeos assim do 208 Style 1.0 aspirado e do Renegade Longitude. E agora é a vez de descobrir se o Nivus Highline vai agradar tanto quanto eles nesse nosso teste de estrada. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E dessa vez a gente saiu aqui de São Paulo e foi até Campos do Jordão, que fica aproximadamente 170, 180 quilômetros da minha casa até o destino que eu ia lá. Então, todo o caminho por rodovias, praticamente todo o caminho, por rodovias duplicadas e pedagiadas, como a Ayrton Senna, Carvalho Pinto ou a Dutra, que é uma opção. Então são rodovias que você anda sempre a 100, 110 ou 120, até você chegar na subida de serra, que é um trechinho bem travado de aproximadamente 20 a 25 quilômetros, alguma coisa assim, só de subida e curvinhas bem travadas. Então foi um cenário bem variado aí para o Nivus, né? Pegando entre essas ligações, né, de estrada duplicada e serra, um pouquinho de pista simples também, com algumas raríssimas oportunidades de ultrapassagem. Então, 3 cenários diferentes em uma viagem curta que ajudaram a dar um desafio bom aqui para o Nivus em situações diferentes. E o nosso primeiro critério é desempenho. E aqui debaixo do capô do Nivus a gente não tem nenhuma novidade desde o seu lançamento. Então é um motor EA211, 200 TSI, muito bem conhecido, com 116 cavalos de potência na gasolina e 128 no álcool, e 20,4 kgfm de torque, independente do combustível, ou 200 Nm, daí vem o nome 200 TSI. Mesmo motor que a gente já vê lá no Polo desde 2017, pelo menos por enquanto, não se fala de muitas mudanças técnicas por aqui. Vamos ver o que acontece com as novas regras de emissão. E olha, esse motor é famoso por sua pegada em baixa. E definitivamente, nesse contexto, essa pegada em baixa cai muito bem. Porque na Dutra, na Ayrton Senna, a gente tem algumas subidas e algumas descidas. Então, abrindo um pouquinho aqui de pedal, você vê que o carro consegue segurar a velocidade mesmo em sexta marcha. Então, a sexta, por exemplo, quando você está a 100, você fica na faixa dos 1900, a 110 na faixa dos 2.100 e a 120 na faixa dos 2.300. Independente dessas velocidades, dá um pouquinho de pedal, a retomada vem muito rápida. E se você abrir um pouquinho mais, as trocas rápidas desse câmbio fazem o carro responder também muito bem. Então as trocas são praticamente imperceptíveis. No modo drive elas são impecáveis, são muito bem feitas, seja para cima, seja para baixo. Mas nas chegadas de pedágio, o que me incomoda um pouco nessa programação é que quando você chama no manual pela borboleta, aqui pela manopla, algumas das interinas não saem tão bem. Então, suponha, você está vindo numa 110, cai para 90, 80, 70, chegando no pedágio, vai reduzindo, a quinta entra bem, a quarta entra bem, a terceira. A segunda, às vezes, já escorrega um pouquinho, já não é uma troca perfeita, mas se você chama até uma primeira, você sente aquele tranco, exclusivamente nessas trocas manuais. Então é um detalhe de programação que não me agrada muito nesse câmbio. E a mesma coisa a gente sente descendo a serra. Então, descendo a Serra de Campos do Jordão, algumas placas, né, alguns trechos, a velocidade máxima é de 40, então você usa muito freio motor. E você sente mais ainda nessa questão de algumas trocas não serem tão bem feitas quanto outras. Mas, de qualquer modo, esse motor com a pegada muito boa em baixa, com esse câmbio muito bem programado, de trocas praticamente imperceptíveis e trocas super rápidas, agradam muito na estrada. Então, definitivamente aqui, quando a gente fala de desempenho, a gente tem um carro que pode não impressionar quando você fala em giros altos. Supondo, você vai fazer uma ultrapassagem em pista simples, né, raros trechos, você tem uma pegada boa ali de cara, mas à medida que o giro sobe, chega a 4.500, 5, o motor não tem aquele ímpeto do 1.4, por exemplo. Mas definitivamente um carro muito elástico e que
vai bem nesses 3 cenários. Realmente cumpriu o objetivo dele muito bem. Se em desempenho esse 200 TSI talvez não empolgue aqueles mais aficionados por altas rotações, quando a gente fala em consumo, vem uma certa empolgação aí. Por quê? Olha, esse carro aqui está abastecido com álcool, toda a frota de imprensa Volkswagen que a gente recebe está sempre com álcool, e foi exatamente assim que a gente testou ele. Então, na estrada, sempre sem ar-condicionado, com ar-condicionado desligado, para ser mais claro, e 2 pessoas a bordo, andando a 100, ele ficou na faixa dos 15 km por litro. Andando a 110, na faixa dos 14, e andando a 120, na faixa dos 13. Números parecidos com o que a gente tinha visto na nossa outra avaliação do Nivus Highline. E quando a gente bota isso numa média geral, né, saindo de São Paulo até chegar lá no topo da serra, chegando em Campos do Jordão, esse carro ficou na faixa dos 11 km por litro, lembrando uma subida de serra bem pesada, então uma subida travada, muitas curvinhas, e na hora de voltar na descida, a serra ajuda, né? Tudo que subiu tem que descer. Então, chegando em São Paulo, ele ficou na faixa dos 15,5 km por litro. Independente do cenário, o carro foi muito econômico mesmo. Inclusive, aqui na tampa do combustível, tem uma pressão ecológica que nesse carro é de 35 PSI nas 4 rodas. Aqui eu estou com 36, 37. E falando em roda, muito desse bom consumo também vem daqui. Por quê? Quando você bota esse carro lado a lado com os 250 TSI, por exemplo, o Polo e o Virtus, você tem pneus mais altos. Aqui você tem o mesmo conjunto do T-Cross. Então são pneus mais altos que geralmente trazem não só um conforto de rodagem maior, mas também uma menor resistência à rolagem. Então esse carro roda muito solto na estrada. A 100, 110 é muito legal. Você pode tirar o pé do acelerador e o carro continua sem ficar tão amarrado. E é claro que nessa medida você tem pneus que privilegiam mais essa menor resistência à rolagem, como é o caso desse aqui que a gente tem, que é o Goodyear Wrangler Territory, que é um pneu de SUV, né, mas no final das contas tem um desenho de asfalto, o que também ajuda muito. Outra coisa que é legal para a estrada, principalmente nessas que você anda a 100, 110 ou 120, o carro é todo carenado por baixo. Então realmente teve uma preocupação com deslocamento de ar aqui. E claro, ajuda muito também o fato dele não ser um SUV super alto. Então realmente um carro bem amarradinho quando você fala em consumo de combustível. E o nosso terceiro critério é conforto. E olha, definitivamente aqui a gente tem um baita de um estradeiro. E por que disso? Esse motor 200 TSI é muito silencioso, mesmo sem a manta que vocês viram aqui, muito silencioso mesmo, não invade a cabine praticamente nada, e ele também é um motor muito suave. Então, o motor definitivamente não incomoda, e a mesma coisa com a suspensão, que mesmo com esses pneus, né, um pouquinho mais cheios do que o normal, andando no piso bem castigado de Campos do Jordão inclusive, não incomoda em absolutamente nada. É um carro que concilia um conforto, um curso de suspensão muito bom, com comportamento muito bom, mesmo na serrinha travada. Então, óbvio que estava cheio, tinha neblina, uma garoazinha, mas em condições análogas é um carro que você pode brincar. Você dá uma cutucadinha na traseira, ela vem gostoso, e é um carro que não rola muito. Então, curva de alta, de média, de baixa, esse carro é muito plantado. Mais uma vez ajuda o fato dele não ser um SUV super alto, né? Então, comportamento muito bom, conforto de suspensão muito bom, definitivamente. Um carro muito bem acertado dentro da linha. E por dentro também tem umas coisas de conforto, né? Claro, vamos dar uma olhada. Para quem vai aqui na frente, a gente tem uma ótima central multimídia que é a VolksPlay. Vocês já conhecem muito bem de outras avaliações aqui do canal, mas que tem espelhamento sem fio, seja para Apple CarPlay ou Android Auto, e que funcionou muito bem por todo o período do nosso teste. Então, na ida eu fui com espelhamento sem fio, não tive problema nenhum, e na volta vim carregando o celular pelas entradas USB-C que tem aqui embaixo, que inclusive são iluminadas também. E claro, você também pode carregar o seu celular aqui por indução. Então, uma central muito boa, realmente funcionou muito bem. E claro, o painel digital, né, fazendo conjunto com essa central, agrada muito por formar esse bom conjunto de telas logo aqui à frente do motorista. E também é um carro bem correto em equipamentos. Então você tem, por exemplo, o limpador automático, né, subir na serra com aquela garoazinha, aquela neblina, você pode regular a sensibilidade aqui e deixa ele fazer o serviço. Você tem o retrovisor eletrocrômico, então não tem aquele problema de ofuscamento de farol alto ou desregulado de quem vem atrás, o que também é muito cômodo.
Você tem o ar-condicionado automático, então regula a temperatura, tranquilo ali, mas poderia sim ser um ar-condicionado de 2 zonas. O que outros carros dessa plataforma tem que aqui a gente não tem? Seletor de modo de condução, que tem no T-Cross Comfortline e no Highline e no Polo GTS Virtus Exclusive, também seria muito bem-vindo aqui. Então, por exemplo, numa subida de serra que você está sozinho, quer ligar um modo esporte, poderia ser legal uma brincadeira desse tipo, né? Ou numa viagem com a família, deixar no modo eco, também seria bem legal. Mas, falando agora de ergonomia, outro ponto relacionado a conforto, a gente tem um carro aqui que é muito bom. Então, olha, o volante tem a regulagem de altura e de distância. Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de dirigir mais relaxado na estrada por conta do tempo, sem problema nenhum. Você consegue deitar o banco, deixar o volante um pouquinho mais próximo, para talvez se cansar menos. E também a gente tem um apoio de pé aqui que não deixa o seu joelho flexionado. Então essa foi uma viagem no total aí que deu umas boas 6 horas, mas se for um período mais longo, esse joelho não tão flexionado, né, ajuda a trazer esse conforto, assim como esse bom apoio de pé. E a mesma coisa aqui de movimentação, tá vendo? Então mesmo com sapatos ou botas grandes para dirigir muito tempo, você não vai ter problema absolutamente nenhum. E também nessa missão de dirigir muito tempo, os bancos ajudam muito. Olha, ele tem um comprimento muito bom, tem abas laterais também que te seguram muito bem. Então nas curvas da serra, mais uma vez de exemplo, mesmo sendo um banco de vinil, você não escorrega tanto. E outra coisa que eu gosto muito é que o apoio de cabeça não é daqueles que empurra muito o seu pescoço, né, para frente, a sua nuca. Então você consegue dirigir longos períodos de estrada aqui sem ter esse tipo de incômodo. No meu caso, como eu gosto de dirigir com a posição mais ereta, isso é muito importante. Mas o que eu sinto falta aqui, que existe no T-Cross Comfortline e no Highline, é a regulagem do apoio da lombar. Então olha, são bancos muito bons, mas neles, né, no T-Cross, existe uma pequena alça aqui que você consegue regular a intensidade desse apoio. Eu acho que seria também muito bem-vindo aqui no Nivus. E cintos de segurança também. Tem regulagem de altura para os 2 passageiros aqui dianteiros. Então, para a cidade e principalmente para a estrada, onde você dirige muito tempo, cara, a ergonomia desse carro realmente é muito boa. Em termos de espaço, quem vai aqui atrás tem exatamente o mesmo espaço do Polo. Então, quando a gente fala de um Polo, acho que o espaço pode até ser considerado elogiável. Mas quando a gente fala de um Nivus, que já briga com alguns SUVs, olha, é apenas justo. Então esse banco está regulado para mim, tem 1,77 m, vejam bem. Tenho 4 dedos aqui de sobra, não é um espaço ruim, mas ele é um carro estreito. Então se você for fazer uma viagem longa, com 4 passageiros, você ainda vai muito bem, sabe? Olha, o banco tem um desenho muito cômodo, que apoia bem as pernas. Você tem esse espaço razoável para o joelho. Você tem esse apoio lateral aqui, também vai segurar os passageiros aqui de trás nas curvas. Realmente é agradável estar aqui, principalmente considerando que a gente tem 2 saídas de ar-condicionado, que podem ser fechadas, e também outras 2 tomadas USB-C que também são iluminadas. Então se você estiver com 5 pessoas, todo mundo consegue carregar o celular aqui. Porque a gente tem essas 2 USB-C, tem 2 USB-C no console lá na frente, e a gente também tem o carregador por indução. Então isso é um ponto bem legal e raro, inclusive, é de se ver em muitos carros hoje, né? 2 detalhes interessantes também. A gente tem luzes de leitura que são individuais. E é legal que, vamos supor, você tem um filho, tá aqui, uma criança pequena na cadeirinha, no booster, alguma coisa assim, e precisa procurar alguma coisa. Você pode acender essa luz e ela não aparece no retrovisor, porque ela é virada para cá. Inclusive tem esse calombo que esconde ela para quem vai na frente, o que é muito legal. E claro, se alguém quiser ler alguma coisa aqui individualmente, também consegue. E também um pequeno espaço aqui para você colocar o seu celular. Mas de lado negativo, outros 2 pontos também. O vidro não desce inteiro e a gente não tem as alças de teto. Em nenhum MQB-A0, na verdade, né? Não só no Brasil, mas também lá na Europa. Se em espaço a gente tem a mesma coisa que a gente viu no Polo, a grande sacada do Nivus desde o seu lançamento é o porta-malas. Porque olha, aqui a gente tem um porta-malas com 415 litros de capacidade. Ele vai ficar atrás de Fastback de alguns SUVs compactos como o Creta, o Duster e o Kicks. Mas está acima de literalmente todos os outros. E o que é legal é que o encosto é partido. Então vamos supor, você está viajando de 3 pessoas e muita mala. Uma viagem de Réveillon, vamos supor. Deita um lado aqui, você consegue levar mais coisas ainda. É óbvio que aqui seria bem-vindo, né, o piso regulável que a gente nunca teve no Nivus. Outra coisa que também é muito boa para a estrada é que o step
não é do tipo fininho. Ele é mais estreito do que as rodas, lembrando, são rodas 205/55 aro 17 e aqui um step 195/65 aro 15. Por isso ele tem essa etiqueta de 80 por hora, mas você ainda tem mais segurança, comodidade do que com o step totalmente fininho. Então, realmente, o espaço ali pode não ser grande coisa para uma família grande, mas o porta-malas, acho que ele atende muito bem e mesmo com concorrentes que fazem melhores, ainda é uma opção bem interessante se você precisa de espaço para viajar. Entrando no nosso próximo ponto, que é segurança, a gente vai começar com algo que está na cara, os faróis. Então aqui nós temos a luz, né, diurna em LED, nós temos luzes de neblina em LED, seta em LED e farol alto e baixo em LED. São faróis bem eficientes, o baixo dele é bem correto, tem um facho bem limpo e o alto também é bem correto. Mas seria legal se a gente tivesse aqui o IQ Light, que existe no Taigo europeu, né, que é um Nivus de lá, com o sistema dinâmico de iluminação de acordo com a velocidade e também o farol alto adaptativo. Aqui a gente não tem a comutação entre alto e baixo automática. Aproveitando que a gente está ainda aqui na frente, a gente tem ali escondido atrás do logotipo da Volkswagen o famoso radar do AEB e do ACC, que foi motivo de muita discussão há alguns meses por conta da facilidade, né, para furtos. Então aqui atrás a gente tem um radar que controla a distância do piloto automático adaptativo. Então, por exemplo, na rodovia de 100, 110 que eu estava viajando, você consegue ligar a velocidade que você quer, programa, seta a distância e o carro vai mantendo essa distância de maneira automática conforme o fluxo adiante. E a gente tem também o AEB, no caso de uma frenagem de emergência, né? Se você não tiver nenhuma reação, o carro vai alertar e vai frear sozinho. Também por conta desses recursos a gente tem o Front Assist. Então lá no painel tem um pequeno ícone que avisa quando você está se aproximando muito do carro ou mantendo uma distância muito próxima. Então é um detalhe interessante aí que virou marca registrada do Nivus lá no seu lançamento em 2020. Ainda falando de segurança, discos a gente tem nas 4 rodas, ventilados na dianteira e a gente tem também bloqueio eletrônico diferencial, detector de fadiga e de distração. E a gente tem um sistema bem interessante que limpa os discos de freio em caso de chuva. Então vamos supor, você está fazendo uma viagem, está muito tempo ali com o limpador ligado. A cada 2 km com o limpador ligado, as pastilhas fazem, as pinças fazem as pastilhas se aproximar levemente do disco para tirar aquela umidade. Que eu acho que é muito legal, especialmente em estrada também. Isso, junto da plataforma, junto dos 6 airbags, fizeram o Nivus receber 5 estrelas nos testes do Lightning NCAP. Então é um carro ainda bem seguro para os padrões atuais, mesmo que não tenha recebido grandes mudanças desde 2020. E se espera que muitas mudanças, ou pelo menos algumas das mudanças desejadas, venham agora no facelift do Nivus. Então outro dia, por exemplo, rodando muito curiosamente na Avenida Paulista, tinha um Nivus zebrado de teste que tinha o sensor de ponto cego, então deve ser algo que a gente vai ver no novo Nivus aí. E seria interessante também receber, além do IQ Light que eu comentei com vocês, o sistema que faz assistência de permanência em faixa, seja com aviso ou seja com correção do volante. Então o sensor de ponto cego, numa saída de pedágio com múltiplas faixas, seria muito útil para evitar uma fechada, e o de assistência de faixa para aquele motorista distraído ali, que a gente sabe que infelizmente existe, né? Evitar comer uma faixa ali, esbarrar em alguém ou causar um acidente um pouco mais grave. Aqui uma opinião pessoal e uma profissional, vamos dizer assim, eu não gosto de nada disso. Mas a R$150 mil, o Nivus já deveria ter isso tudo de série, porque são itens de segurança que são sim muito importantes. Vamos então agora dar as notas para cada um dos pontos que a gente trouxe aqui. Estou com minha colinha em mãos e vou começar por desempenho, que de 0 a 10 vai receber uma nota 7. Por que uma nota 7? É um carro que tem um desempenho muito bom, uma pegada em baixa muito boa, um câmbio que tem uma programação que aproveita muito bem disso, mas é obviamente um carro que não tem nenhuma pretensão esportiva. Quando a gente fala então que é um motor de baixo deslocamento e uma turbina pequena, obviamente existem limitações em alta. Por outro lado, quando a gente fala em consumo, que é o nosso segundo critério, a nota vai ser 8. Por que um 8, talvez não um 9 ou um 10? Para chegar num 9,
um híbrido leve, talvez levaria lá, um 10, talvez um híbrido completo. Para um motor a combustão, em um carro de baixo custo, entre muitas aspas, acho que aqui a gente tem um veículo que entrega bastante. Carro muito econômico, independente das circunstâncias que a gente testou. E aí entra o outro lado dessa moeda, né? Se em desempenho a gente tem essa limitação por conta de um motor de deslocamento mais baixo e a turbina pequena, isso acaba trazendo seus dividendos quando a gente fala em consumo. Terceiro ponto aqui da nossa avaliação também vai receber uma nota 8, que é conforto. Então a gente está falando de um carro que tem um isolamento muito bom, um isolamento de vento muito bom, de suspensão muito bom, de motor, seja de ruído, seja de vibração também muito bom, com ótimos bancos, uma ergonomia muito legal, bons equipamentos de comodidade. Então um carro bem legal para você fazer viagens longas. Então um carro bem estradeiro e que definitivamente vai receber bem não só o motorista, mas também os seus passageiros. E isso leva inclusive ao nosso próximo ponto, que é espaço, que aqui vai ficar com uma nota 7. E por que disso? Quando a gente olha só por espaço aqui traseiro, a gente chegaria numa nota 6, considerando preço e categoria. Se a gente fala só de porta-malas, a gente chegaria numa nota 8. Fazendo a média dos dois, 7. Então um carro que é apertado, não é apertado. Para famílias grandes, atende. Talvez em viagens longas, pode ser que incomode um pouco. Mas para um casal sem filhos, solteiros que fazem viagens com amigos, um casal com cachorros, um casal que viaja com muita mala, acho que é um carro que atende muito bem. Então ele fica dentro ali do perfil a quem ele visa atingir. E chegando aqui no nosso último ponto, que é segurança, a nota também vai ser 8. E por que disso? A gente tem um carro ainda muito seguro em termos de estrutura, com as 5 estrelas no teste do Lightning Cap, os 6 airbags, tudo isso que eu mostrei para vocês de recursos de segurança, mas considerando que é um carro que não muda o seu pacote de segurança desde o seu lançamento lá em 2020, realmente tem um espaço para a Volkswagen melhorar aqui. Ainda mais quando você olha que existem carros até de categorias abaixo, como o HB20, por exemplo, o City, que oferecem mais itens de segurança, de assistência à direção. Então aqui, aguardando aí ansiosamente para ver o que o facelift vai nos trazer, tem sim um espaço para melhorar quando a gente fala nesse ponto importantíssimo, especialmente quando a gente fala de um uso em estrada. E aí quando a gente faz a média desses pontos, a gente tem aqui o carro que teve a melhor avaliação dessa nossa linha de testes até agora, fechando com uma média de 7,6. Então acima dos 5,6 do 208 e 6,6, 6,8 do Renegade. E por que disso? Quer dizer que ele é um carro muito melhor do que esses outros dois? Isso lembrando que a gente sempre avalia considerando as características e a categoria de cada um? Não, não é isso. Mas o Nivus é um carro de poucos baixos, vamos dizer assim. Então ele é muito compridor em muita coisa e ele escorrega em pouca coisa. Então a Volkswagen teve uma sacada legal com o Nivus lá em 2020, que foi de certo modo, inaugurar uma categoria ainda pouco explorada aqui no Brasil. Muitos dos nossos SUVs compactos são derivados de carros compactos. O EcoSport era derivado do Fiesta, o Duster do Sandero, o Kicks do Marte. Mas aqui a Volkswagen pegou uma tradução mais ao pé da letra. Então, partindo do Polo, deu todo um trato SUV nele, mas sem crescer tanto o carro. Então a gente tem um certo porte de hatch médio e um carro que não é tão alto, um carro que traz um comportamento mais de hatch do que de SUV. Então é uma solução muito interessante para quem quer estar na moda, né, no visual da moda, para quem quer ter, por exemplo, os pneus mais altos, talvez um melhor ângulo de entrada, talvez um vão livre um pouquinho mais generoso, sem perder tanto em comportamento ali diante de um hatch, no caso aqui, o Polo, de quem ele diretamente deriva. Então realmente não é à toa que é um carro que a gente vê tanto nas ruas e, como a gente concluiu nas nossas outras avaliações tradicionais, é um veículo muito cumpridor, sim. Agradou muito na cidade, nas nossas outras avaliações, e agradou muito também na estrada, nessa nossa avaliação focada em rodovia. E falando em avaliação focada em rodovia, essa foi a nossa terceira dessa série, e é legal uma coisa, uma missão aí para vocês. Deixe aqui nos comentários quais outros carros vocês querem ver nesse mesmo tipo de teste.
Então a gente faz uma listinha aqui, eu e o Lucas, a gente tem até algumas ideias aí de carros bem limitados para talvez fazer um teste parecido, mas deixa aqui embaixo e a gente vai costurando aí com a agenda dos fabricantes e a nossa para trazer mais avaliações de carros focados em estrada. E assim a gente encerra a nossa revisita aqui ao Nivus, possivelmente a última antes do facelift, e a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive-On ou quinzenalmente no canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem carros aí ao redor do globo para vocês conhecerem aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.